Tu é aquela pessoa que hoje ficou no Instagram 2 horas, acordou, se preparou para ir para o trabalho, pegou trânsito, bateu ponto, teve que lidar com o chefe estressado, colegas de trabalho, alguns legais, outros não tão legais, teve uma pausa para o almoço, voltou para o trabalho mais um pouquinho, depois teve mais uma pausa, saiu do trabalho, bateu ponto, né? Pegou mais trânsito para voltar para casa, e aí chegou em casa, pediu comida no delivery, na entrega, foi assistir uma Netflix, tomou um banho, né? Escovou o dente e foi dormir. E aí a vida se repete, o mesmo ciclo, como sempre. Mas por que eu falei que eu mencionei o Instagram logo de cara, ou qualquer outra rede social, tipo TikTok e tal, que tu ficou ali 2 horas? Num certo momento ali que tu estava scrollando, tu começou a ver as fotos, ou ver algum Reels, que começou a te dar alguns sentimentos. Tu viu algumas fotos de um amigo teu, ou até de pessoa estranha, tendo família, uma família feliz, tendo um marido, uma esposa linda, uma outra pessoa, tipo, lá em Paris, na Torre Eiffel. Chega, depois de horas e eu rodando a página para baixo ou para cima, né? Chega e pensa, nossa, mas por que a minha vida é tão chata? Tá todo mundo aproveitando a vida, tá todo mundo fazendo coisas e eu aqui parado, né? Talvez assim, não faça a pergunta de forma racional e estruturada, tipo, por que eu estou vivendo essa vida chata enquanto todo mundo aproveita a vida? Mas alguma coisa ali, quando tu começou a scrollar, começou a dar esse gatilho no teu subconsciente, né? Tipo, no fundo ali, praticamente no fundo do cérebro. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Simão Simões e eu sou professor de inglês e eu tô viajando o mundo praticamente. Muitas vezes eu tenho que ler comentário ou mensagem privada, assim, no pessoal no Instagram, tipo, nossa, tua vida é massa pra caralho, hein? Ou tu tá aí viajando, aproveitando o mundo, né? Que coisa boa, que ele tem uma vida como essa, evidão. E pra mim isso é bem estranho, por causa que muitas vezes, analisando, porque às vezes eu conheço a pessoa que me manda essa mensagem, eu começo a pensar, sei lá, de uma forma mais racional e já, cara, na verdade eu acho que tu tem uma vida muito melhor que a minha, entendeu? Porque tu tem talvez um emprego público, ou tu tem um salário bom, ou tu tem pais ricos, ou, né, ou que podem, por exemplo, sei lá, tipo, tu mora com eles também. Então, isso pra mim é muito estranho, mas depende muito de como a pessoa vê a realidade das coisas. Eu resolvi separar esse vídeo que eu tô fazendo agora em capítulos, tipo, vai estar, ou timestamps, né? Então vai estar aqui na descrição também, eu acho que até aqui na barra de rolagem, no vídeo vai aparecer também. Antes de a gente começar a definir algumas coisas, eu quero que tu faça um exercício. E pode ser depois do vídeo, porque já seria de muita ajuda se inscrever no canal, dar o like e se quiser aula de inglês, pode falar comigo direto no meu Instagram. Mas eu quero que tu faça as seguintes perguntas. Quem sou eu? O que eu gosto de fazer? Quando foi a última vez que eu dei umas boas risadas, gargalhei, eu dei uma, né, fiquei feliz assim? Por que eu dei essas risadas? Quando foi a última vez que eu fiz alguma coisa que me deixou focado ou entretido de uma forma que eu não conseguia pensar em outra coisa e que isso me deixou bem, me fez sentir bem? E o que acontece se eu mudar meu emprego ou se eu sair do meu emprego? Um professor meu uma vez falou uma coisa que eu levo inclusive para a vida hoje. Eu acho que é importante ter crises existenciais. A gente tem essa coisa hoje em dia de que não pode ter crise existencial, tem sempre para ser feliz, né? Ainda mais com a rede social, sempre feliz, alegre. E a gente não precisa revelar isso para as pessoas, a gente pode deixar isso no privado, né? Para a gente mesmo. Mas eu acho que se perguntar, se questionar as coisas, é meio que uma forma também de tu conseguir atingir o teu melhor, o teu potencial máximo, sabe? O ponto de fazer essas perguntas, na verdade, é para que tu possa até se conhecer melhor. Eu não gosto, parece meio papo de coaching isso, que eu acabei te falando, de desenvolvimento pessoal e tal, né? Mas tem algumas coisas que eu acho que eu consigo aproveitar, ou que a gente consegue aproveitar disso. Inclusive, uma vez eu vi um vídeo, que eu trabalhei com legenda de coaching. Tu conhece mais as pessoas ao teu redor, ou uma celebridade que tu gosta, tipo, tu conhece mais sobre a vida da Anitta, ou mais sobre a vida de um político favorito teu, do que tu mesmo, entendeu? Tu não sabe o que tu gosta, na verdade. Tu faz as coisas, às vezes, muitas vezes, por causa do que teus pais mandaram, que a sociedade mandaram, que a tua comunidade, né? Mandou, e teus amigos estão fazendo o que eles recomendam pra ti. E muitas vezes, por exemplo, no meu caso, isso não se aplica. Eu nunca gostei, na verdade, não quer dizer que eu não escute as pessoas, ou deixe o conselho delas meio de lado. Eu sou especial e bonzão, não sei o que, não. Mas eu tento fazer um filtro disso porque eu tento me conhecer, eu tento fazer o que é melhor para mim. E eu vou talvez colocar um pouco mais isso a fundo num próximo ponto que a gente vai chegar. E aí é que tá baseado nisso, tipo, algumas conclusões minhas. Por que a gente chega nessa ideia de que a nossa vida é chata. A primeira coisa que a gente acha isso é por causa que a gente se compara muito aos outros, né? A gente por não se conhecer ou por não
entender como é que funciona a nossa própria cabeça, a gente acaba simplesmente tentando absorver a coisa dos outros, entendeu? E fazer esse comparativo. Seja com um amigo teu, seja com um colega, seja com teu pai, com teus pais, seja com alguma celebridade que tu gosta, seja com algum personagem de internet que tu gosta. E a outra coisa que talvez pode ser meio associado com o primeiro ponto também, que não esteja levando a vida como tu quer. E esse é um vídeo muito mais, esse é um assunto muito mais complicado, por causa que cada pessoa é cada pessoa, né? Tem a seu ponto de vista principal, a sua coisa, vê a vida de uma forma diferente. Não, daria até fazer um vídeo sobre isso, a parte do que isso aqui. Aí vamos à primeira ideia, a parte da comparação. Assim, ó, a vida, ela é feita de recorte, como tu vê a vida, entendeu? E rede social principalmente meio que ampliou isso. Tipo, a gente acha que a vida das pessoas se baseia, se resume a 7 segundos de Reels ou 1 minuto de Reels ou uma foto, uma postagem, etc. E a vida não é isso, né? A vida não é isso, são recortes da vida. A vida é uma sequência de dias que podem ser dias bons ou podem ser dias ruins, a partir do momento que a gente, né, dependendo da nossa situação, o nosso estado mental, o nosso estado de vida mesmo, o nosso contexto, né? E assim, todo mundo mesmo, sem exceção que eu já conheci, tem seus próprios demônios, seus próprios monstros, suas próprias batalhas internas. Tu tá vendo ali no Reels, tipo, alguém bebendo num pub na Irlanda, ou fazer yoga, ou tá na praia, não sei o que. Não quer dizer que aquela seja a vida da pessoa, aquele é um momento que ela escolheu para colocar numa rede social que tu foi e viu. E aí, a partir de várias pessoas e vários recortes, já que tu fica 2 horas, né, em frente do computador, em frente do celular, tu começa a programar o teu cérebro achando que aquilo é realidade, achando que aquilo é a vida, mas não é. E a tua mente vai interpretando isso, né? Por exemplo, o nome persona, né, a nossa persona, a nossa máscara, porque vem da palavra máscara em latim, é como as pessoas veem a gente usa essa persona no dia a dia. Então é muito como a gente interpreta, como a gente vê as coisas, né? A gente não entende às vezes que existe algo mais profundo isso. A gente só consegue ver o superficial, o lado de fora. Que o problema nisso, quando tu começa a se comparar com as pessoas e começa a ver esses recortes e achar que são realidade, tu não se sente bem vendo isso, começa a criar sentimentos negativos, que é inveja ou rancor, sabe? E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Ao invés de a gente pensar dessa forma, tipo, nossa, olha só, esse cara é rico, esse cara é milionário, esse cara tá viajando no mundo. Por que a gente não pensa, por exemplo, só fazer uma engenharia reversa? Nossa, a vida desse cara parece massa, hein, velho? O que ele tá fazendo pra fazer isso? Como é que ele chegou a isso? Como é que ele chegou nesse lugar? Como é que eu posso fazer igual ele pra chegar nesse lugar? Né? Aí a gente tem que tomar uma ação, tem que fazer uma atitude, né, sobre isso. Não é só chegar e falar, não sei o que. A não ser que tu queira realmente mudar de vida, mas só esse remoendo não é muito saudável pra gente. Então esse ponto aqui, esse argumento de como se deve viver a vida, pra mim é bem complicado. Eu sei que não é todo mundo, por exemplo, que pode sair do trabalho, ou que pode mudar de emprego, ou que, né, tem um certo tipo de problemas, situações pra resolver, que são um pouco mais complexas, mas eu acho que tudo dá pra ser adaptado, sabe? Porque, por exemplo, se o teu trabalho é um saco, ou, né, se tu tem filhos no trabalho, por que não tenta fazer um hobby, entendeu? Por que não procura uma aula de inglês? Por que não faz uma aula de zumba? Exercício físico é muito bom para desestressar, sabe? 15 minutos, não precisa nem ser 1 hora muitas vezes, mas 15 minutos. Exercício para fazer, faz uma aula de yoga. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não sei o que. Tipo, então por que sair do trabalho? Por que não faz algo diferente? Ao invés de já ir para o ônibus ou para ir para o carro para pegar trânsito, por que não vai caminhando até um outro lugar, né? Ou deixa o carro um pouco mais longe, vai caminhando até o carro, pega um ponto de ônibus mais longe. Aí começa a conhecer, começa a observar os lugares ao redor, por causa que isso é importante hoje em dia no mundo de hoje. E falando de experiência própria de um cara ansioso, de estar presente no mundo, sabe? Não é pensando amanhã, pensando daqui a 2 horas, ou tipo, pegar o celular para se distrair. Então, estar presente no momento, né? Começar a fazer esse tipo de exercício simples. Coisa que me ajudaria também, que pode ajudar, é por que não vai para uma livraria, pelo menos vai para uma livraria, começa a observar os livros, pega 3 páginas para ler de um livro daqueles, não precisa devorar o livro naquela mesma hora. E aí, se gostou, compra o livro, né? Tipo, tem uma pequena biblioteca em casa, 3 páginas por dia, 1 página por dia, aí vai começando, 1 página por dia, mais 2 páginas, na outra semana, mais 3 páginas por dia, e aí tu acaba o livro, entendeu? Porque são pequenos hábitos que vão criar grandes ações e grandes hábitos. Eu recomendo também pegar um bichinho, pegar um animal de estimação, pegar um cachorro, pegar um gato,
ou ir num abrigo, e por que não, por exemplo, se voluntariar num abrigo, né? Por que não se voluntariar, cuidar de cachorro, cuidar de gato, fazer um orfanato? Cara, assim, o problema no Brasil é que não falta, entendeu? E uma coisa também que é muito interessante, que eu nunca pude pensar nisso, é trabalhar com criança. Eu acho muito legal trabalhar com criança, eu nunca me vi isso. Eu trabalhei numa creche na Tailândia, né? Não foi um voluntariado, mas foi um trabalho pago. E eu gostei muito sim, de trabalhar. Era cansativo, por causa que né, era mais tipo um emprego de babá também na prática, mas eu gostava muito, assim, porque era sempre uma novidade. As crianças sempre me impressionavam, me faziam rir. Então eu acho isso muito bom. E eu já fiz voluntariado também em muitas coisas. Já construí casa de comunidade na Argentina, né? De casa ecológica, inclusive. Então, eu acho que tem várias maneiras de tu fazer a vida um pouco mais legal ou mais interessante. Só que daí a gente tem que... Às vezes a gente não pensa nas possibilidades por causa dessa programação da sociedade, ou programação, né, da nossa vida mesmo, porque a gente não vê nossos pais fazendo isso, não vê nossos amigos fazendo isso, não vê ninguém tomando iniciativa, então por que a gente não pode tomar iniciativa de fazer essas coisas? Ah, mas tá pensando, é muito fácil ficar falando isso, né? Porque não sei e tal, aí tá mais ou menos de boa e bababá. Mas eu vou contar um pouco um caso que aconteceu comigo. Em 2015, 2016, eu acho, mais ou menos nessa época, eu não tinha TikTok, Instagram bombando como tá hoje, né? Mas eu tinha voltado faz um tempo atrás da Rússia e da Ucrânia, em 2013, e eu fiz vários amigos, e os amigos estavam no Facebook, estavam no Instagram na época só, e eu conseguia ver as fotos deles, meus amigos estrangeiros, viajando, comprando casa, comprando carro, casando, indo no lugar tal, não sei o que, tipo, sempre uma coisa nova. E eu, no Brasil, tinha acabado de chegar e até aquela depressão de, tipo, meu Deus, eu não quero ficar nesse país, sabe, porque eu não me sinto aqui legal, coisa assim. Não é que eu odeio o Brasil, isso é outro assunto também, mas eu não quero ficar aqui, eu quero viajar o mundo, conhecer o mundo. Minha mãe tinha morrido, então a minha vida tipo, foi meio que, sabe, indo a ladeira abaixo, pensando assim. E aí eu vi naquelas fotos e tal, cara, por que nossa, todo mundo parece estar progredindo e eu tô aqui nesse marasmo, sabe? Então, aí depois de muito tempo comecei a entender que aquilo, né, era recorte, era pedaço de vida, não quer dizer que seja realidade. E eu comecei a cair na realidade disso aí, de entender que são recortes, quando eu conheci um casal, que a vida deles era maravilhosa, era juras de amor, era cada fotão, era cada vídeo, não sei o que, todo dia. Só que na realidade, como eu conheci esse casal, eu sei que o casamento deles não era bom. Ele ia briga direto, assédio, discussão, intriga, drama, sabe? Quem conhece, tipo, nossa, quem vê o Instagram, nossa, olha só que casal lindo, cara, toda harmonia, não sei o que. Mas quem conhece o casal não vê que não era aquela realidade. Então eu comecei a pensar, na verdade todo mundo tem problema, e eles tinham problema. E aí uma outra pessoa que eu via também no Instagram, que estava viajando todo dia, toda hora, foto diferente, ao invés de ficar invejando ou ficar tipo dizendo, nossa, eu vou até dar um unfollow aqui, parar de seguir por causa que eu não aguento mais ver ele em qualquer lugar diferente. Aí eu comecei a pensar, cara, esse cara aqui, ele é gerente de projeto, de project management. Então ele tem uma vida estressante pra caramba, sabe? Então qualquer momento de paz que ele tá fora da empresa, porque startup principalmente, consome e lhe suga a tua alma. Então comecei a entender, sabe? Que a gente tem que ver esse outro lado das pessoas. Perceber o que está por trás daquilo ali, né? Que não é só aquilo é a vida, aquilo não é vida. Eu sempre quis fazer as coisas um pouco fora do óbvio, sabe? Eu nunca fui muito... Eu não vou começar com um papo de fora da Matrix ou algo assim, mas eu nunca gostei de seguir a programação ou tipo uma coisa muito... um script da sociedade que me mandaram fazer, entendeu? Que manda a gente fazer o dia inteiro, sabe? Que a gente tem que seguir um pouco fora do óbvio e pensar um pouco mais fora da caixa, tipo, fazer essa autoanálise sempre, sabe? Para ver o que é possível e o que não é possível. E pequenos riscos nunca são ruins de serem tomados. A gente tem que arriscar às vezes. Por exemplo, a última coisa louca que eu fiz foi sair do Brasil em 2019 e eu acabei perdendo todos os meus alunos, praticamente sobrou 2 ou 3, e eu tinha R$ 2.100 na conta. E aí eu tive que ficar pelo menos 3 meses na Rússia sobrevivendo. Mas eu tinha passagem de volta e tal, mas R$ 2.100 para 3 meses, né? Não dá, nem no Brasil, nem na Rússia. Mas arrumei emprego, as coisas foram acontecendo, veio a pandemia, ao invés de, na verdade, ir de mal a pior, foi até bom em alguns aspectos, por causa que eu aprendi muita coisa. Então, mas eu quero saber a tua opinião, assim, se você está sentindo travado hoje, sentindo que não tem sentido, ou que a tua vida é chata e tal. Queria ver por que isso, né? Deixar que eu compartilhe a tua opinião aqui nos comentários. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, eu espero que não tenha ficado muito confuso, ou tenha dado algum insight.
alguma novidade, alguma nova visão, né, para a tua vida. Dá aquele like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado e see you when I see you.